Já marcando aqui presença o Tiago Paz, executivo de futebol do Clube de Regatas Brasil. Tiago, eu tenho perguntado, e já perguntei aos jogadores também, já que a gente fechou a Série B, né, da temporada, faltou pouco, o CRB fez 50 pontos, aí você observa lá, quem subiu fez 60, faltou pouco, né? Só para fechar esse assunto, você como executivo de futebol, por que o CRB não chegou? Foi no começo? Aonde foi que você analisou, claro, dentro da tua função, com a tua comissão técnica, e você não chegou, ou o CRB não atingiu essa pontuação que teve próximo, né? Já que o quarto colocado estava com 60 pontos. Boa noite, meu caro Tiago Paz. Boa noite, Marcelo Rocha. Boa noite, Jorge Moraes, amigos do Bola Quente. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Marcelo, a gente sabe que a Série B é uma competição de extremo equilíbrio, né? E, acima de tudo, de regularidade. Todas as equipes têm as suas oscilações, mas aquelas que conseguem manter uma regularidade um pouco melhor são aquelas que justamente conseguem um acesso. E eu falo claramente e abertamente que o nosso início de competição ele não foi ruim, ele foi desastroso. Só nós sabemos as dificuldades que passamos para conseguir reverter toda aquela situação. Um início onde em 7 partidas, 21 pontos disputados, nós fizemos somente 4. Isso aí tem um peso muito grande. E sem dúvida alguma isso aí refletiu durante toda a competição. Nós fizemos uma competição de recuperação a todo momento. A gente não tinha margem para se queimar, né? A gente não tinha margem para errar mais, digamos assim. Porque de 38 rodadas em 7, você praticamente jogou qualquer possibilidade de margem de erro para o espaço, né? Fazendo 4 pontos de 21 disputados, um aproveitamento pífio. E isso aí, sem dúvida alguma, nos impossibilitou de oscilar no decorrer da competição. Conseguimos nos recuperar. Houve momentos que nós tivemos a possibilidade de nos aproximar do G4, mas se você for avaliar equipes que ficaram na nossa frente, que não passaram pelas dificuldades que nós passamos no início da competição, elas também oscilaram. Só que elas tiveram uma gordurinha que elas conseguiram criar e dar uma margem de erro um pouco maior para elas. O próprio Bahia, que subiu até o último jogo, o Bahia, se eu não me engano, vinha de 9 jogos sem vitória. Mas ele tinha conseguido criar uma gordura. E aonde ele veio oscilar... Dos 9 jogos, ganhou só um do Brusque. Exatamente. Dos 9. Exatamente. Então, assim, eles tinham uma margem de erro alta, né, ainda para usar em favor deles, e isso acabou não comprometendo a chance deles de acesso, né? Quarto colocado subindo com 60 pontos, 10 pontos na nossa frente. Se você considerar que 4 pontos de 21 disputados no início é terrível, eu diria que ruim seria você ter feito 10, que dá menos de 50% de aproveitamento. Se a gente tivesse feito 10, teríamos 7 pontos a mais. Sem dúvida, a gente teria ido para um jogo contra o Brusque numa outra condição, num outro nível de concentração, né? E talvez tivesse chegado na última rodada ainda com chance de acesso. E a gente tinha até aquele recorte, né, que eu até passei para algumas pessoas, que da 8ª rodada até a 37ª rodada, o CRB estaria no G4, dentro do G4. Não, desculpa, na 5ª colocação, né, 1 ponto atrás do Bahia, e indo para a 38ª rodada, justamente no confronto direto com o Bahia, dentro de casa, com a possibilidade de jogar pelo acesso. Mas isso num recorte somente do período da 8ª até a 37ª rodada. Isso só mostra o quanto esse trabalho de recuperação foi bem feito e também o quanto o início mal feito nos prejudicou e tirou qualquer chance da gente almejar algo a mais. Os que subiram, né, todos lá de Série A já subiram, e os que caíram, com isso, facilita ou não? Você vê uma projeção para esse próximo ano, né, para esse acesso, Tiago? Marcelo, na teoria, nós tivemos a saída da Série B de 4 gigantes do futebol brasileiro, né, principalmente Grêmio, Vasco e Cruzeiro, né, o Bahia também é uma grande equipe. E os que caíram, digamos assim, eles são equipes mais com cara de Série B, né, que nos últimos anos mais estiveram na Série B do que na Série A. A exceção, obviamente, do Ceará, que eu acredito que desça com uma força muito grande, né, é um clube hoje extremamente estruturado. Eu estava vendo esses dias, o Ceará esse ano bateu um faturamento de 168 milhões numa Série A e ainda assim caiu, né? Mas o Atlético Goianiense nos últimos anos, apesar de ter se firmado na A até 2019, ainda estava na B, né? O Avaí tem aquelas situações de sempre, um ano está na Série A, 2 anos na Série B, sempre desce e é um oponente difícil, né?
O Juventude, a gente não sabe de que maneira vem. E são os 4, né? As 4 equipes. Então, assim, sem dúvida. Atlético Goianiense, Ceará, Juventude e Avaí. Sem dúvida alguma, nós temos aí 2 oponentes que eu acredito que vêm com força, né? Que é o Ceará e o Atlético Goianiense. E Juventude e Avaí eu acho já com mais perfil de Série B mesmo, né? São equipes mais com cara de Série B. Então, acredito que vai ser um ano, na teoria, um pouco menos difícil do que esse ano, onde desde o início era mais fácil de apontar quais eram os 4 favoritos ao acesso, até pelo faturamento dos 4. Né? São equipes que, em relação às outras 16 equipes da Série B, eles faturam pelo menos 5 vezes mais. Né? Então isso reflete em tudo. Isso reflete em estrutura, em condições de trabalho, em condições de logística de viagem e principalmente em folha de departamento de futebol, onde você, tendo uma disponibilidade financeira maior, sem dúvida alguma você também vai ter a possibilidade de trazer atletas de um nível, né, de uma envergadura maior, digamos assim. Isso é Série B, mas aí o CRB já tem dia 11 é o Campeonato Alagoano, tem Copa do Nordeste, e respondendo até o torcedor, como é que você trabalha teu departamento com o Lousa que chegou agora, né? Para as competições, já dá para passar para o torcedor, Thiago Paes, como será esse CRB nessas competições? O CRB, como em todos os anos, né, é uma equipe que busca um crescimento, né? Trata-se de uma grande equipe que segue numa constante evolução, né, um clube em transformação, né, são feitos vários investimentos dentro do clube em termos de estrutura, de condições de trabalho. A gente já fez várias demonstrações aí de investimentos feitos no departamento médico, na academia, nos dormitórios, refeitório. Então tudo isso às vezes não está público, não está claro para quem não vivencia o CT do clube, mas a gente faz questão, né, porque nós sabemos que isso reflete sim nos resultados dentro de campo, e a gente tem procurado fazer esses investimentos para dar uma grandeza ainda maior ao clube e isso ajudar no alcance dos objetivos traçados. Mas assim, o que é que a gente tem pensado e projetado para 2023? Um ano onde a gente tem grandes chances de alcançar, de ter êxito nas principais competições que vamos disputar. A gente sabe da dificuldade que é a Copa do Nordeste. Hoje você tem aí Fortaleza e Bahia numa Série A, né? O Fortaleza, inclusive, aí, depois do segundo turno perfeito, conseguiu até a vaga na Libertadores. O Bahia agora com a SAF também vai forte, né? Entra forte no próximo ano. O Ceará, apesar da queda, é uma equipe tradicionalíssima, muito forte em todos os aspectos financeiros, de estrutura, e chega com força, mas o CRB está preparado. A gente está se organizando e se estruturando para a cada ano almejar um algo a mais. Esse ano a gente chegou até a semifinal da Copa do Nordeste e, como eu sempre costumo dizer, o objetivo tem que ser fazer um ano melhor do que o anterior. Se nós estivermos na semifinal da Copa do Nordeste, em 2023 o foco tem que ser pelo menos uma final, né? Esse tem que ser o objetivo de um clube da grandeza do CRB e que de fato quer se estabelecer na primeira prateleira do futebol brasileiro, que esse é o objetivo de todos nós que aqui estamos. Então, uma semifinal de Copa do Nordeste já foi alcançada, agora o objetivo é uma final e quem sabe também um título, que seria uma coroação de um grande trabalho. O estadual para a gente segue sendo um grande objetivo, né? Apesar de algumas pessoas às vezes não entenderem a importância do estadual, nós aqui valorizamos muito o Campeonato Alagoano. Parabenizo a Federação Alagoana de Futebol por a cada ano estruturar e melhorar ainda mais a competição. Isso é importante se destacar. E para a gente é sempre uma satisfação disputar a competição e sem dúvida alguma a gente entra com força máxima para brigar por esse título. É o que nos dá, de certa maneira, uma tranquilidade no início do ano, porque os estaduais eles costumam ser competições que muitas vezes trazem crises para dentro do ambiente de trabalho, quando você não está bem. Todo mundo diz, não tem muita validade, não tem muita importância, só quer ganhar estadual. Não, o estadual ele é fundamental porque ele nos dá não só um retorno esportivo importante, como uma glória de sempre levantar troféus é importante, como também uma tranquilidade para você trabalhar. Esse ano a gente teve uma dificuldade durante o estadual, classificamos na última rodada, e isso só fez a pressão aumentar. Você vai para outras competições, como Copa do Nordeste, Copa do Brasil, já pressionado por não estar bem no estadual, o ambiente ele fica um pouco instável, e isso acaba não sendo favorável. Então, sem dúvida alguma, tanto Copa do Nordeste quanto o estadual são duas competições que o CRB entra com o objetivo de buscar o título, né? E a Copa do Brasil
é uma coisa assim que todo mundo sabe hoje a discrepância que existe nas cotas do futebol brasileiro. Você não tem como competir com um Flamengo, um Palmeiras, que batem quase 1 bilhão de faturamento, né? Então, a Copa do Brasil pra gente, eu falar em título aqui, seria algo, né, meio sem sentido. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha grandes ambições na Copa do Brasil, até porque é o campeonato de todos que nos dá o maior retorno financeiro. Quando a gente passou do Palmeiras, por exemplo, em 2021, chegando até as oitavas de final, nós batemos quase 6 milhões de faturamento com a Copa do Brasil. Esse ano a gente infelizmente saiu na primeira fase e teve um prejuízo financeiro grande. Então essa competição especificamente falando, ela nos representa um grande retorno financeiro. Então o objetivo do CRB para a Copa do Brasil é avançar o máximo possível de fases, quem sabe chegar novamente a uma oitava de final, quem sabe até uma quarta de final, onde em 2021 fizemos um jogo muito parelho com Fortaleza, né? Fomos inclusive prejudicados pela arbitragem na primeira partida, a gente estava ganhando, tomou uma virada lá em 2 pênaltis que, ao nosso ver, foram inexistentes. E em casa aqui acabamos não conseguindo reverter esse resultado. Então, tudo é possível, né? O objetivo é chegar o mais longe possível e faturar o máximo para poder fazer um investimento mais importante para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Marcelo ele vai continuar perguntando, mas eu quero fazer assim, um adendo ao que você está dizendo em relação ao Campeonato Alagoano. Eu tenho dito aqui que o Campeonato Alagoano ele é importante, mas não é referência. Ele é importante e vou dizer por quê. Porque ele dá vaga para a Copa do Nordeste, ele dá vaga para a Copa do Brasil, o cara levanta o troféu de campeão, aí conquista logo essas vagas, e isso, na conquista, é calendário. Veja aí o CSA, foi o 3º colocado, vai para uma pré-copa contra o Potiguar, sei lá, um time aqui no estádio Repelé, no dia 5 de janeiro. Então é importante o Campeonato Alagoano, Mas como é início de temporada e a verba sempre é um pouco mais curta do que durante o ano, aí o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é referência para você dizer, eu quero ver um dia que você vai formar o time do CRB para o Campeonato Alagoano e esse vai ser o time do Campeonato Brasileiro. Você não consegue colocar o time do Campeonato Alagoano, esse é o time do Campeonato Alagoano, é o time que eu fui campeão. E vai ser o time que eu vou disputar o Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil isso acontecer. Por isso que eu digo, ele é importante, tem que ser valorizado mais ainda, tem que participar dele, agora ele não é referência como time para uma competição como o Campeonato Brasileiro, quando a gente fala em Série A em acesso. Não, sem dúvida, é uma competição que a gente sabe que até pela questão financeira, como você pontuou, né, você não consegue fazer todos os investimentos que talvez fossem necessários para se formatar um elenco já para o decorrer de todo o ano. Mas também tem alguns outros detalhes que, por vezes, né, você até entende que tem um elenco forte, né, para aquela competição ou para o ano todo, e ao longo do processo, ao longo do ano, oportunidades de mercado começam a surgir. Então, e por que eu digo isso? Porque muitas vezes equipes de Série A, por exemplo, você vai para os destaques de Série B. Aí o Goiás está levando, o Coritiba está levando, o Bahia, Fortaleza, o Santos. E às vezes esses atletas, num primeiro momento, eles declinam de permanecer num clube de Série B, transferir-se para um outro clube de Série B, porque eles preferem tentar, né, se firmar numa Série A. E às vezes esses caras não conseguem sustentar isso aí. Eu cito o exemplo, por exemplo, do Paulinho Mocelin que nós trouxemos, né? Foi um jogador que deu um salto para uma Série A no Juventude, não sustentou uma Série A e voltou para uma Série B. Tanto é que quando o nome dele foi colocado para uma Série B, todos os clubes da B queriam. E o CRB acabou saindo vitorioso na disputa. Infelizmente, digamos assim, o atleta não performou tudo aquilo que se esperava, né? Mas é um atleta que quando você joga no mercado da B, todo mundo quer. O próprio Juninho, o Juninho Valora, que está conosco aqui, é um jogador que na Série B, quando surgiu a possibilidade dele, todos os clubes da B queriam. Talvez fosse um jogador que na A já não atendesse às necessidades de uma Série A, no nível de intensidade, de entrega, mas para uma Série B ele ainda conseguiria se destacar. Então, você formata um elenco, mas você precisa sempre deixar um espaço para, na Série B, você qualificar ele pontualmente. Eu também não sou muito favorável de
montar um time e remontá-lo para a Série B. Né? Eu acho que você precisa ter uma base, tanto é que se você avaliar o nosso elenco do estadual para o elenco que terminou a Série B, talvez as únicas mudanças que nós tivemos foram as chegadas do Fabinho, dos que terminaram jogando, né? Foram as chegadas do Fabinho, do próprio Juninho e do Mocelin, que acabou saindo um pouco antes até do término da Série B. Os demais, Diogo, Gum, Gilvan, Raul Prato ou Reginaldo, Guilherme Romão, Martão, Claudinei, Longini, Anselmo, Negueba, foram jogadores que já faziam parte desse elenco desde o início da temporada. Então, assim, eu acho importante você começar com um elenco competitivo, forte, dentro das suas possibilidades financeiras, buscar fazer o melhor possível, né? E aí, durante a Série B, antes do início dela, naquela janela de fechamento em abril, você reforçar e ter uma margem aí de investimento para a janela do meio do ano, onde você faz os últimos investimentos para o sprint final. Loja Online Pitu, kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br e receba a resenha na sua casa. Comercial MB e Tigre, a parceria que deu certo em Alagoas, com a venda, distribuição e entrega de todos os produtos da linha Tigre para os setores da indústria e construção civil. Comercial MB, Avenida Sig Scala 193, no Poço, com telefone 2123 9999. Faz entrega programada nas vendas e também pelo fone e pelas redes sociais. Marcelo Rocha. Isso, o Moraes, conversando com o Tiago Paz, executivo do Clube de Regatas Brasileiro, executivo de futebol. O que é que já pode passar? Já que você já conversou, você falou inclusive os nomes, né, daquele já foi anunciado quem tem o contrato prolongado, né? E com quem estava dependendo da conversa, o que é que você já pode passar para o torcedor que já acertou e já continua, renovou com o CRB? Nós estamos em conversas, né, com alguns outros atletas do clube, que juntamente com a comissão técnica e todos os demais membros ali do departamento de futebol, a equipe de análise de mercado, a própria diretoria, a gente tem mantido algumas conversas com alguns atletas, né, o próprio Juninho, o Gabriel Conceição, o Vitor Caetano, que é um jovem goleiro de muito potencial, fez esses 2 últimos jogos na Série B e foi muito bem, né, é um atleta que a gente tem o interesse de manter também. O próprio Longini também, a gente tem tido algumas conversas. E aí, no momento oportuno, quando a gente conseguir cravar essas renovações, a gente vai estar informando aí oficialmente. Quem é que vai do CSA para o CRB no ano que vem? Tem dois nomes, o torcedor fala, né? Não, deixa ele dizer, Marcelo. Deixa o homem dizer, Marcelo. Quem é que vai do CSA para lá? Não, primeiramente, assim, é importante a gente deixar muito claro, né, que aqueles atletas sob contrato, a gente vai sempre respeitar, né? E os atletas que de fato estiverem no mercado, já estiverem em final de contrato, com toda a ética, com todo respeito à instituição, né? A gente, se entender que eles serão úteis à nossa causa, naturalmente a gente vai abordá-los. Mas tem gente? Não, nesse momento ainda não. Nesse momento ainda não. Muito bem. Marcelo. Então não adianta falar nome, né? Vamos falar Lucas Barcelos e Giovanni. Eu acho que esses dois parecem que têm contrato com o CSA. Eu acho que o CSA ele tem um bom elenco, né? Não cabe a mim falar o que aconteceu, porque eu não estava lá dentro, mas sem dúvida alguma esses jogadores do CSA, não só esses dois, como vários outros, são atletas de qualidade e que, se não ficarem no CSA, sem dúvida alguma terão muito mercado aí em clubes da Série B, da Série A e até mesmo do exterior. O Herida confirmou, já tem contrato assinado para o CRB? Está muito bem encaminhado. O Camutanga não vem mais, né? Bom zagueiro, né? Bom zagueiro. Tá indo para onde? Tá fechando outro grupo? Não tá conversando com o CRB? Pelo sorriso aqui, já que não é televisão, pelo sorriso do Tiago Paz, eu acho que ele vem. Você está dizendo que ele acha que não, mas você acha que ele vem. Pelo sorriso do Tiago Paz. Você tem mais 2 minutos interessada, né? O Tiago Paz. Deixa-me ver aqui, tem o Anderson Leite, é o que? Tá do Chapecoense, né? Tem alguma informação? Foi o capitão da Chapecoense, Humberto Lousa, em 2020. Eu acredito que até por isso estão especulando muito a possibilidade dele aqui no CRB. O Arthur Rezende, Vila Nova, né? Joga no Vila. Como é que tá? Tá no radar do Galo?
E aí, tem o Val, ele não está jogando no Curitiba, está sendo aproveitado, Paz? Jogou um pouco menos nessa reta final da Série B, mas também, assim, eu estou comentando o que você está me falando, né? Você conhece, porque conheço todos eles. A sua agenda é muito grande, a estrutura, né? 50 nomes, segundo o Marroquim. Marroquim disse. Só para começar. 50 só do Thiago, para começar a conversar. E tem mais uns 500 fora disso. Então, quando é que você começa a fechar teu grupo, Thiago? Marcelo, o desenho, né, que a gente tem em mente, né, juntamente com a comissão técnica e a diretoria... E errar menos, né? Você tem uma estrutura lá para... a ideia sempre é de minimizar erros, né? A gente sempre vai buscar... Porque esses nomes que eu passei, isso é tudo feito um levantamento. Mas é aquela coisa, você falou aí nomes de grandes atletas, sem dúvida alguma que todos os clubes da Série B teriam interesse nesses jogadores, né? O CRB poderia ser um desses interessados também, alguns deles. Mas também nada nos garante que esses atletas vão chegar aqui e performar, né? Eu costumo dizer que, assim, por vezes, o CRB, por exemplo, a gente está fazendo uma mudança grande, né? Digamos assim, muitos atletas estão seguindo outros caminhos. E eu garanto que todos esses atletas eles vão ter mercado em clubes da Série B. Então, não é muito fácil você fazer algumas trocas, porque o nível é o nível da divisão, né? Então, é um jogador que às vezes vai bem aqui, vai mal no outro lugar, às vezes não foi tão bem no outro lugar, chega aqui e vai bem. Então, não é uma ideia tão simples assim de se formatar, né? Mas o desenho da gente está bem formatado, a gente vai iniciar o trabalho com um elenco mais reduzido, né? A gente está trabalhando aí algo em torno de 26, 27 atletas, né? Para iniciar a temporada no início de dezembro. Aí temos 15 atletas já sob contrato, então a média aí de 10, 11 contratações. Ô Thiago, você sabe, não sei se já lhe contaram, mas a gente aqui é exemplo do CRB, no caso dos dirigentes, como você, que estão trabalhando nesse período todo aí, a gente não vai parar. Para não. A gente continua o mês de novembro, vamos ligar todo muito. Dia o mês de dezembro, aqui. A gente vai dar a você até o dia 30 de novembro. Quando for na primeira semana de dezembro, você vai assumir um compromisso aqui com o torcedor de voltar aqui com mais tempo. A gente vai ter muito mais tempo. Porque você sabe que a notícia vai ficando mais escassa, né? O programa são 2 horas, tudo mais. Então a gente quer esse compromisso seu de voltar e você nunca se furtou a vir, veio outra vez aqui, conversou, trouxe boas informações. Aí a gente vai dar um tempo para você já trazer nomes de que o CRB, porque às vezes o torcedor diz assim, por que não trouxe o Helenilton Joventino que joga muita bola? Aí a gente vai dizer assim, por que não trouxe o Helenilton? Conversei com o Helenilton, aí nós chegamos a um acordo, o Helenilton tem outras propostas e ficou difícil para a gente competir. Então, nesse caso, acho que em dezembro já dá para falar em termos de nomes do que o CRB tentou, do que ele não tentou e do que ele acertou para a temporada que vem. Com certeza, com certeza. A gente, mais algumas semanas aí, a gente já vai ter tudo bem desenhado, né? Alguns atletas já têm as suas situações bem definidas, né? Faltando aí somente o anúncio oficial, uma assinatura de um pré-contrato. E aí, com calma, eu posso passar melhor para vocês. Mas, sem dúvida alguma, está sendo construído um elenco competitivo para brigar em todas as frentes. O torcedor precisa também estar junto, né, como ele sempre fez, porque é um ano que a gente de fato vai precisar ainda mais, porque o objetivo é um acesso, né, e de fato essa união clube-torcida ela faz uma diferença muito grande e nos traz uma força ainda maior. E, Moraes, só para fechar aqui com o Thiago Paz, porque você a gente... sempre tem um negocinho de fechar, né? Porque quando a gente fecha, ele falou, tem que fechar um pouquinho. Ele falou da estrutura, e é verdade, a gente é acompanhado lá, sempre que é convidado, e quando está aberto para as entrevistas, né? Todos os setores, né? E tem um setor que... Todo setor está dando certo, né? Todos os setores hoje no Clube de Regatas Brasil. Mas tem um que, se falhar, bota tudo a perder, que é o... Sala de registro lá do Lima Verde. E você, como executivo, você de Lima, contrata, regulariza. Esse está contratado. Como? Para amanhã. Vocês que são do futebol fazem isso. Não, e o Lima é fantástico sempre, né? Eu costumo dizer que o Lima é meu braço direito lá dentro do clube. É um cara que eu tenho uma grande confiança no trabalho dele, né? E tenho que parabenizá-lo por tudo que
que ele faz no dia a dia ali, ajudando a gente.